E a imprensa esportiva rasgou elogios ao Flamengo após a vitória do Mengão em cima do Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Mengão é pentacampeão da Copa do Brasil. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN. Vamos analisar o que os jornalistas, a imprensa esportiva falou desse título do Mengão. E o Zico, generoso até o último fio de cabelo, sempre o acomodou no sentido de mostrar somos jogadores de tamanho similar. Embora, na representatividade que cada um tem para a história do clube, eu entenda que haja uma distância. Ele nunca alimentou isso, mas até nisso deu polêmica lá, numa certa imagem no trono, Gabigol no trono. Teve essa imagem que aí o Zico estava com uma carinha triste, com uma carinha tudo feliz. Bem, isso é uma arte. Não, ele não alimentou. Realmente. Tem uma história da aposta, né? Também. Ele vai ter que pagar a aposta para o Zico, porque ele apostou que faria 30 e tantos gols no ano, né? E ele vai... Lembra? Você lembra disso? Foi isso. Faz parte da construção dessa Faz, exatamente, Joel. Claro. O Marcos Braz falou. Vamos nessa. Quem conhece um pouquinho do mercado, para mim era uma situação até plausível e normal ele ir pro Cruzeiro, porque era um clube possível. Do mesmo jeito que o Palmeiras, há um tempo atrás, tinha a possibilidade de ir, o Corinthians lá atrás, e agora todos os momentos acontecem isso no futebol. O jogador entendeu que o Cruzeiro seria um bom clube, um grande clube para ele, que tenha bastante sorte, que Deus acompanhe ele. Se tem uma pessoa que queria ele aqui desde sempre, fui eu, porque ninguém queria. Estou falando de 19. Tive uma excelente relação com ele, um jogador gigante, jogador maravilhoso, 2 Libertadores, eu não vou ficar aqui falando dos títulos que a gente ganhou. E agora é ciclo, hoje você está na tua empresa, amanhã você não está. Eu estou fechando um ciclo aqui no Flamengo, meu último título, está faltando 2 meses para mim entregar o cargo, dia 31 de dezembro eu entrego o cargo, fico mais 1 mês no Conselho do Futebol para fazer a transição. E deu. Isso acontece, isso é assim que funciona e a gente tem que tratar com tranquilidade e normalidade. O Gabriel é um jogador jovem, poucas lesões na carreira, um jogador forte, mais do que natural que ele siga aí por muito tempo ainda no futebol brasileiro. Tomara que ele seja bastante vezes campeão lá, menos em cima do Flamengo. Só isso. Muito bem, Pedro. Para a gente encaminhar para o fim esse assunto Gabigol, né, para a gente poder falar do jogo também, do Felipe Luiz, temos que falar muito do Felipe Luiz, que trabalha em tão pouco tempo, né, como absorveu bem. 9 jogos. Impressionante. Mas, vou falar um pouquinho da diretoria nessa história. A diretoria que foi criticada aí pelo Gabigol, né, que colocou de uma forma que, no meu entender, quem faz o que fez, de acordo com o Gabigol, para não ser trairagem, né? Se a coisa foi realmente desse jeito, isso é trairagem. Se apertar a mão, virar as costas e mudar a história. Se foi desse jeito mesmo, é a minha opinião. É a diretoria que sai de vilã nessa história? A diretoria ela não está saindo de vilã por conta dessa história, ela está saindo de vilã por muitos episódios. Esse é mais um. E por isso eu consigo, quando eu tento me colocar na cabeça do Gabriel para entender o porquê de agora, e eu entendo, aquilo, não é o discordar, não, discordo, eu entendo todos os argumentos, mas eu entendo também argumento para o que o Gabriel fez. O Gabriel nunca foi uma máquina para pensar do tipo, o melhor comportamento agora é esse. Não é assim. E a diretoria, ela passou o ano inteiro colocando na conta do Gabriel a não permanência dele, porque só se preocupa com como vai sair na foto, como vai sair no filme. A diretoria não podia passar como a responsável. O pai do atual vice-presidente, que quer ser presidente, que é o Rodrigo Dunch, ele é filho de Antônio... o pai do Antônio Augusto Nunes de Abrantes, pai dele. Ele carrega na história a mancha de ter vendido o Zico. E ele não queria carregar a mancha de ter dado o Gabriel para o Palmeiras, para o rival. Então se passou essa diretoria o ano inteiro colocando tudo na conta do Gabriel. O Gabriel veio e falou uma vez. Então, assim, é muito complicado, porque a diretoria que falou tanto do assunto podia aproveitar, já que o Gabriel falou, hoje é dia de festa. Sim. Podia virar e falar, olha, não foi bem assim, só uma coisa, isso aí que ele falou, ou é mentira, ou é verdade, ou depois eu vou explicar. Porque se passou o ano inteiro falando uma coisa, ele virou e falou, o problema para mim foi trairagem. Apertaram minha mão, chamaram minha família, e todas as pessoas que você conversa do Flamengo relatam a mesma coisa. Sim. Chamaram a família, celebraram, programaram uma série de ações, divulgaram, e do nada... engavetou-se por ordem do financeiro, do CEO, do Papa, do Zico, do ex-jogador, do ídolo, todo mundo. Aí
botaram na conta de todo mundo, mas a diretoria nunca assumiu a bronca do que ela queria. A diretoria nunca sentou e falou, a gente não quer mais o Gabriel. Porque não sabia como lidar com isso. Então fica essa guerra de nates. A diretoria tem muitos problemas. A condução do caso Gabriel, se ele tinha que ficar, se ele não tinha, se podia colocar mais um ano, se depois de uma conversa, de um acerto, poderia sim, sabe, pensar em 1 mais 1, não os 5 anos que ele pediu, depois os 4, deu 3 para o Bruno, será que podia dar 3 para o Gabriel? Isso é um debate técnico. Mas a condução, para mim, se você deixou chegar no ápice como hoje, a condução não foi boa, a comunicação não foi clara. Você passou o ano inteiro falando e o Gabriel passou o ano inteiro sem falar. O Gabriel hoje também reclama que a diretoria não esteve do lado dele no momento do Tite, né? Que ele cita a relação, não é simplesmente não jogar. O Tite não falava com ele, só quem falava era o Matheus, e é verdade, o Tite não falava com o Gabriel, mas é bem verdade também... A partir de que momento o Tite não falava com o Gabriel? Mas é bem verdade também que aquela cena quase constrangedora do Gabriel sendo recebido com aplausos, vídeos, abraços, depois da liminar para ele voltar a jogar da suspensão do doping, foi abraçada pelo Tite também. O Tite deu aval, o Tite queria fazer o Gabriel sentir abraçado. Então, assim, essa relação é muito tumultuada dos dois lados. Não tem a diretoria vilã e o Gabriel mocinho. Para mim tem vilão dos dois lados. Sabe? Tem erro de parte a parte e ela terminou como ela já vinha se desenhando há pelo menos 2 anos. De uma forma pouco respeitosa, digamos. Gabriel ele tenta a todo momento respeitar a torcida, falar que ama, que quer curtir o final, quer muito ver, mas atira na diretoria, atira no Tite, e a diretoria durante parte do ano atirou nele também. Então, sim, esse chumbo trocado aí não tem mocinho. Fazer um intervalinho no linha de passe. Aí no próximo bloco a gente vai falar sobre o jogo, sobre o confronto, o que foi taticamente para o Felipe Luiz, para o Milito, e falar da sequência do Atlético Mineiro também, porque agora não tem mais Libertadores via Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro está em 10º lugar, ali 11º, tem jogos a menos, mas vai ter que caminhar um pouquinho. Joga as fichas todas na decisão da Libertadores contra o Botafogo, hein? Para ser campeão, para conseguir o título, que é o mais importante de tudo, e, consequentemente, estar na próxima Libertadores da América. Tudo isso, daqui a pouquinho no Linha de Passe. A gente volta. Mas ali já deu para ver que, para além do impacto direto que tem o primeiro jogo de um novo técnico, especialmente numa situação em que havia ali problemas claros, né, entre a comissão técnica do Tite e um núcleo de jogadores que muito provavelmente entendia que o time tinha que jogar de uma outra maneira. A volta aqui em Itaquera, quando ele perde o Bruno Henrique expulso, com 27 minutos do primeiro tempo, tira o Gabriel, coloca um zagueiro e controla o Corinthians com um jogador a menos. Exatamente. O primeiro jogo da final contra o Atlético Mineiro, no fim de semana passado no Maracanã, quando ele altera a forma do Flamengo jogar, decide que vai atrair a marcação individual do Atlético Mineiro para sair pelos lados com jogadores capazes de fazer essa correria. Pede ao Gabriel e é obedecido, porque o Gabriel ouve o Felipe, um ex-colega até pouco tempo atrás, para se afastar um pouco do gol, para criar espaço para esses jogadores atuarem, e também por pouco não decide a Copa do Brasil no primeiro jogo. Se não fosse o gol do Allan Kardec, a gente teria passado a semana falando outro tipo de coisa. Mesmo porque o quarto jogo é esse. Quando ele fala aqui 4 jogos, são esses jogos nos quais ele, Felipe, jogou demais também, de acordo com o que é possível a gente dizer que um técnico jogou. Hoje ele controla o Atlético Mineiro na Arena MRV, faz do goleiro do Atlético, Everson, o melhor em campo. Se a gente pode fazer uma reparação na atuação do Flamengo hoje, é mínima. Assim, o Flamengo deveria ter ganhado o jogo por mais e com um gol, pelo menos um gol marcado antes do que fez. Sim. Então, do ponto de vista da competição, quem vai ganhar a Copa do Brasil, a resposta deveria ter chegado antes do que chegou. Mas isso é uma questão de, às vezes, pequenos detalhes, um gesto técnico, um goleiro em ótima tarde, e o técnico não pode entrar em campo e resolver esse tipo de coisa. Em termos de planejamento, ideia, substituições, hoje ele coloca o terceiro zagueiro, foi. Com 13 minutos do segundo tempo, se não me engano, 12 ou 13. Aquela volúpia, mudanças, certa, inclusive, do Milito. Ele tem, em pouquíssimo tempo, o time do Flamengo muito controlado na sua mão. Ele dá respostas rápidas, André. Sim, a questão também. É essa. Eu acho que tem um mérito, as respostas rápidas com as substituições que ele dá. A entrada do Bruno no intervalo é muito interessante, porque o campo se abria para o Flamengo em muitos momentos e o Bruno acelera muito mais com a bola e velocidade do que o Gabriel. Depois, quando ele coloca o Fabrício... E é muito interessante do Felipe, porque o Felipe ele não é campeão porque, o fato novo. Porque, vamos combinar, o Felipe Luiz terminar o ano campeão
proporcionando essa foto que a gente está vendo ali no telão, é muito emblemático por diversos aspectos. Inclusive mostrar que o Flamengo não tem um plano para o seu departamento de futebol. É o vai como dá. Não, porque o Tite vai ter a temporada inteira. O Tite não deu certo, quem é que pode me salvar? E só o Felipe talvez pudesse, porque chegar nesse ambiente do Flamengo sem planejamento é muito difícil. Haja visto tanto de gente competente que passou lá, ou a gente vai falar que todos os treinadores que não deram certo são incompetentes e que o Flamengo é o melhor ambiente do mundo para se trabalhar. Não, me parece que a chance de ser o contrário é maior. O Felipe conhecia o ambiente, só que além de conhecer o ambiente, os jogadores, entender de Flamengo, entender como é que é a relação com o Landim, com o CEO, com o Brás, com o Spindle, com torcida, com opinião pública, com influência, com jornalista, com papagaio, ele entendia de bola, não é só o fato novo. Me chama a atenção como os planos para os jogos são interessantes, como as mudanças, como ele detecta se for em mudança rápida, como ele entende rápido e mexe. É muito rápido. Para correr, e não é só hoje porque foi campeão, não, porque hoje no primeiro tempo antes da bola entrar, o Flamengo não era um time que estava aguardando resultado lá atrás. Em algum momento subiu, em algum momento pressionou. O Flamengo teve mais chances claras de gol no primeiro tempo. Ele entendeu como é que ele poderia transformar o campo que ele tinha em mais chances com a entrada do Bruno. E depois, quando minimamente o Atlético ficou por 5, 10 minutos que ele saca o Arrascaeta, né? Sim. E coloca o Fabrício. Como é que ele protege ali os cruzamentos, Fabrício é alto, como é que ele poderia brecar a entrada de área e como é que ele teria mais opção de esticar a bola com o Bruno que já estava em campo. Então, é muita mexida interessante que ele faz de quem entende, de quem vai além do ele é amigo do grupo, é o fato novo, ele conhece o Flamengo, ele conhece de bola, ele vai ser o maior treinador dos próximos 10 anos, não sei, não dá para falar, é muito pouco tempo. Agora, ele tem algo além. E começar com o carimbo de um título no Flamengo, corrigindo a rota de uma temporada que não vinha sendo boa, sabe, conseguindo ter esse trato até com gente do calibre do Gabriel, e do calibre que eu digo é do calibre de dificuldade para você se relacionar. Sim. Ele tem capacidade, ele tem entendimento, ele é da bola, ele consegue se relacionar com gente pesada, ele bebeu nas melhores fontes da Europa, é um cara vencedor, sabe? O Felipe, o título carimba muita coisa, inclusive o início promissor do Felipe. E ele confirma uma expectativa que a gente já tinha quando ele era jogador. Nem todo jogador que tem cara de futuro técnico vira. Ele virou. E nessa o nosso companheiro Cláudio Arregui, que está nos assistindo aqui... abraço! Você perguntou... Que deve tá contente hoje, né? Mas enfim. Está contente. Duplamente contente, talvez. Ele lembra que o Carpegiani não foi técnico do Sub-17. Mas ele deu uma cronologia do Carpegiani aqui, ó. Parou de jogar em maio de 81. Virou assistente do Dino Sani e assumiu o time em julho. No fim do ano era campeão da Libertadores, Carioca e do Mundo. E ganha de quebra o Brasileiro em abril de 82, sendo que ele tinha parado de jogar em maio de 81. Quer dizer, em um ano, o Carpegiani, que também era um desses caras com cara de técnico quando jogava, cumpriu tudo isso pelo Flamengo. E agora o Felipe Luiz vai repetindo a história. Impressionante. Fala, Bernardo. Não, assim, não me surpreende o fato do Felipe ter o conhecimento de futebol que ele tem mostrado. A gente não tinha a menor ideia sobre como ele conseguiria ou se conseguiria implementar isso, transformar isso em jogo, com pouco tempo de treinamento, numa temporada em que o time está extremamente pressionado, uma temporada de crise, depois de outra temporada anterior pior que essa, né? E essa ainda começava um pouco mais promissora, o Tite, cara capaz de administrar o elenco do Flamengo, é uma coisa complicada, mas eu não tinha dúvida sobre a possibilidade do Felipe dar certo, até que uma vez, quando o São Paulo saiu, até era fim de temporada, eu até falei... Você falou, põe o Felipe Luiz. Ele ainda era jogador, foi pauta de técnico e jogador. Que é melhor do que você buscar alguém ali, porque tudo indicava que ele pode ser, e tudo indica que ele pode ser um grande treinador, inclusive, quem sabe, um treinador brasileiro que venha fazer sucesso fora do país. Sim. Né? O começo é muito promissor. Agora, a velocidade com que os jogadores assimilaram as ideias dele, a capacidade de mudar o jeito do time jogar de acordo com circunstâncias de jogo, com os jogadores encaixando o que ele pede. Hoje, por exemplo, o Atlético tinha lados de campo muito fortes. O Flamengo neutralizou os lados de campo do Atlético. Poucas vezes a gente viu o Atlético chegar à linha de fundo. Jogadores que atuam pelos lados, que podiam vir por dentro para construir. O Flamengo marcando muito bem. Os cruzamentos vinham antes, não iam para o fundo. Sem abrir mão de ter construção de jogo, né? Eu não lembro o que eu falei, olha, eu acho que ele vai colocar o Gerson do lado de campo e vai colocar o Eric no jogo de hoje, né? Vai mudar o jeito de jogar, não, porque o Atlético vai dar um contra-ataque, não vai tirar jogador de lado de campo para perder velocidade. Eu falei, não, mas assim,
Eu tô querendo dizer isso porque geralmente quando o time ganha um jogo de ida numa final, como o Flamengo ganhou jogando bem, veio o papo do futebol brasileiro antigo. Time grande, time que ganha não se mexe. Sim. Time que tá ganhando não se mexe. Ele mexe no time sem nenhum constrangimento em qualquer momento e ele parece ser capaz de trocar qualquer jogador sem que o elenco reclame, sem que o elenco sinta por isso. Como ele é capaz de preservar algum jogador em campo que talvez as pessoas não gostem, sem que o elenco reclame. E alguns jogadores já cresceram muito. Olha o nível de jogo do Wesley. Sim. O Wesley quase foi descartado, quase saiu no meio do ano. Vai, fica, vai. Cara, hoje fez uma partidaça no primeiro tempo assim. O Atlético não achava o Wesley. Né? E o Wesley deu uma entrevista hoje pós-jogo para o pessoal do Sport TV, falando inclusive que a cabeça dele ficou meio mexida, de não ter dado certo a negociação para fora, ficou um pouco frustrado e tal. Me parece que alguém falou para ele, olha, você tá numa Ferrari, você não tá... Você tá na Ferrari, você vai para um Porsche, você vai para um Lamborghini e tal, mas se você não for, você fica na Ferrari. Ele falou, isso é verdade, tô numa Ferrari. E elogiou o trabalho do Felipe Luiz. E uma coisa que ele me falou, muito que me chamou muita atenção na entrevista, que a gente tinha acabado de falar do Gabigol. Aí eu pensei na diretoria, pensei na declaração do Felipe, um elenco sem ego. Ele falou literalmente isso. Um elenco sem ego, ele quer dizer um elenco onde nenhum jogador quer brilhar acima do coletivo. Você não acha que isso passa pelo Felipe? Muito. Respeito, todo mundo olha Muito. para ele. Alguns de igual para igual e todos, quase todos, de baixo para cima. Porque o Flamengo mais Isso tem muitas vezes faz estrelas. diferença no vestiário e no ambiente. Aliás, o elenco do Flamengo é montado para ser um elenco com estrelas que vão brilhar, e o coletivo vai ser menos falado do que o jogo das estrelas. Nós estamos falando aqui do jogo coletivo. E houve várias atuações individuais muito boas no Flamengo. Atuação da zaga, muito boa. Dos volantes, muito boa. Os lados de campo, excelentes. Jogadores que entraram dando trabalho. Talvez o pior tenha sido o Gabigol no jogo de hoje. Talvez. Sim. Né? Mas um elenco sem ego, André. Mas com relação ao Gabriel, teve até aquele episódio no primeiro jogo, logo antes do gol do Gabriel, que é algo que o Felipe não precisa, mas é bom marketing. Porque teve leitura labial e todo mundo que prestou atenção naquilo viu como ele deu uma bronca no Gabriel. Tu me respeita, vai jogar. Ele estava pedindo para o Gabriel ocupar exatamente o espaço que logo na sequência ele ocupa e faz o gol. O Gabriel hierarquicamente vai no limite, né? Acho que ele pergunta, você só fala comigo, você só reclama de mim, então, vai jogar e tal. Moleque. Aí sai o gol, ele vai, comemora junto e segue. Então, até tem essa questão que é uma janela aberta para dentro do campo, pela câmera que pegou, a leitura labial feita, o tipo de relacionamento que tem ali, o tipo de diálogo que é utilizado por um treinador na sua quarta, quinta partida. Eu na minha ansiedade, já estou numa expectativa aqui para o ano que vem, mas a gente já fala disso, vai lá. Quando a gente for contar, a gente fala assim, vou contar a história do Gabigol no Flamengo. Quando a gente for contar a história do Flamengo, na temporada, o Flamengo campeão da Copa do Brasil, não por causa do título da Copa do Brasil, mas pelo que foi o Flamengo, nós temos 3 enormes destaques positivos. Sim. E alguns negativos. Sim. Né? O Tite, por exemplo, não funcionou, para citar um dos negativos. Uma decepção, Uma decepção. Mas pode se recuperar. Pode. O Pedro, que é o principal jogador da era Tite, o cara que resolvia muitos jogos. O Gerson. Você está falando da temporada. Temporada inteira. O Pedro, o Gerson e o Felipe. Isso. O Felipe hoje, com a conquista do título, com a forma como o time joga... Também. Tudo bem, jogou bem, mas a temporada, você vai lembrar de Pedro. Sim, é que ele Gerson. não chegou no... Ele foi depois, né? Essa é a melhor temporada do Gerson no Flamengo. Sem dúvida. Mais que 2019. Porque 2019 o time inteiro jogava bem. Esse é o melhor momento do atleta, Gerson. Demais. A minha dúvida é para saber se o... A cavadinha que ele deu para o Wesley fazer uma jogada no primeiro tempo. Sensacional. Considerando que o Pedro se machucou e que o Felipe Luiz está chegando agora, o Gerson é o fio condutor da temporada inteira do Flamengo. Principalmente depois da Até cirurgia. porque agora ele é uma estrela, né? Como diria agora, eu sou uma estrela. Em 2019 ele não era. Isso aqui em São Paulo. O que o Gerson faz no Corinthians e Flamengo é diferente. Então, qual é o saldo do ano do Flamengo, então? Vamos lá, o Flamengo vai terminar o ano com o título da Copa do Brasil. E aí? Não, a temporada termina de maneira razoável, porque ela é promissora para o ano que vem. A melhor notícia da temporada... Passou de ano. A melhor notícia, você falou de Gerson, a melhor notícia da temporada é que com quem está lá, se não atrapalhar,
a próxima pode ser melhor. Felipe, Gerson, os reforços entrando mais no time. Porque eu fico imaginando, Sabe, Pedro, Pedro quando eu falei da ansiedade aqui, da demora. imagina o que o Felipe pode fazer, com todos os esforços que ele teve, o ano que vem ele pode fazer com o Pedro bem, tem o Luiz Araújo, que a gente esqueceu, tem Cebolinha nesse tem dinheiro para gastar se precisar. O título hoje não pode nublar, que na sexta-feira, a gente estava aqui falando que, sexta-feira não, mas na outra sexta-feira, véspera do primeiro jogo da final, a gente estava falando que o Flamengo entrava em campo para salvar mais uma temporada de erros de planejamento. O título não pode nublar. Hoje é dia de festa, o Gabriel vai sair, a gente vai debater o tamanho dele na história, o Felipe vem aí muito promissor, o Gerson está comendo a bola, vive a melhor fase da carreira, o Pedro, uma pena que se machucou, e tudo isso é ponto positivo. Mas o título não pode nublar que o Flamengo fez de tudo. O Flamengo não, a diretoria fez de tudo para atrapalhar. O elenco, não dá para olhar o elenco do Flamengo e terminar a temporada e falar, a temporada foi boa, hein? Ganhou só uma Copa, hein? Não dá para falar. Se fosse, e o terceiro campeonato tem importância. Com outra, e isso é uma exceção pro Flamengo. Para outras equipes, quase todas as outras, a gente pode colocar uma ou outra também nesse pacote do Flamengo, seria uma baita temporada. Sim. Colocação no Campeonato Brasileiro é boa, campeão da Copa do Brasil. Não era para ter sido eliminado da Libertadores do jeito que foi, mas acontece. É que o Flamengo aconteceu contra o Olímpia, aconteceu contra o Peñarol, né? Então não dá para olhar e falar, olha, a temporada é boa. O flamenguista sabe que é para mais. A posição ok na Copa do Brasil, sei lá, para outros pode servir. O Flamengo não brigou de novo pelo título do brasileiro. Por isso a temporada... Ele não brigou. Por isso a temporada... Eu avalio a temporada como razoável. Mais um ano. Ele não briga pelo título. Razoável, porque ela termina muito promissora com uma conquista contra o Atlético fora de casa, com o time jogando bem. Porque isso é uma coisa que o flamenguista gosta, o time jogando bem. Não é ganhando fechado ali, dando bico pro lado. O Flamengo jogando bem. Do Norte. Ano passado, Vitor, não sei se você vai concordar, porque no ano passado o Tite assume para 12 jogos finais. Isso. E a gente fala, o Flamengo pode ser que com esse treinador, então muito festejado, um treinador de 2 Copas do Mundo, gostem ou não, os resultados disso, o Flamengo pode ter um planejamento. Só que o Flamengo não tinha uma cara naqueles 2 jogos. O Tite fala isso, ele vinha tateando, se questiona, quase que o Flamengo briga ali por... Poderia ter brigado. Tem gente que acha que poderia brigar pelo título, não brigou, porque o Flamengo não tinha uma cara. O Flamengo foi como deu para o Tite virar o ano já ambientado. É pouco, é recente, mas você olha para esse time do Felipe, você sabe o que ele quer. E ele joga bem. Ele sabe como ele busca, ele sabe como ele se defende, ele sabe como num jogo que ele tem a vantagem, ele não dá o controle ao adversário. Então, assim, são notícias interessantes para o Flamengo que vem tropeçando ali. A gente debatia, o Flamengo queria se apegar a uma taça de estadual, a gente falando, isso aí não é grande título, o Flamengo não é montado para isso. Ele veio tropeçando e agora ele se estabeleceu com uma taça. Ele se estabeleceu com uma taça. O que ele vai fazer daqui para frente, como ele vai montar elenco, como ele vai planejar 25, se ele vai vender gente no início do ano, se ele não vai, como ele vai passar confiança para o Felipe, como a briga política não vai interferir ou vai dentro do departamento de futebol, porque ano que vem o Braz já falou que sai, né? Sim. O Spindle, em tese, é ligado esperar ao Landim. A eleição para falar sobre isso. O Felipe, ninguém vai querer trocar, porque o Felipe hoje tem um capital muito importante no ecossistema Flamengo. Agora, como vai ser tocado tudo isso? Qual é a política? Quem vem para comandar o futebol? Não pode atrapalhar, porque o Flamengo, se não atrapalharem, ele, para mim, é até complicado para os outros. Os outros brigam muito porque o Flamengo não se organiza, porque o Flamengo trabalha mal muitas vezes. Se não atrapalharem, o Flamengo pode ir longe. Agora a gente nunca sabe qual é esse não atrapalhar. Termina em viés de alta, né, Pedro? Eu acho que, por exemplo, se do ano passado, com o Tite, com a perspectiva, a coisa já era otimista, agora é mais concreto o trabalho do Tite. Já tem um trabalho ali. Concordo com você, foi meio na tentativa e erro, acabou achando um caminho. Se fosse uma temporada europeia, seria ótimo. Como a temporada é brasileira, nossa, eu considero os 12 meses do ano, mas é muito bom você começar o ano com essa perspectiva, com o potencial que sempre teve, com um trabalho concreto. O trabalho do Felipe Luiz hoje é um trabalho concreto. Você não está falando de uma coisa abstrata, como era o caso do Tite. Aquela amostragem lá dos 12 jogos, pode ser que embale, a gente viu que acabou não embalando. Agora, claro que para as pretensões do Flamengo, o Flamengo recentemente mandou embora um técnico que ganhou 2 das principais competições. Uma delas sendo a principal delas, que é a Libertadores, né? E houve quem estivesse insatisfeito
Tudo bem, era um momento de devaneios, com uma grife do banco, não é o que está acontecendo agora. Mas é um trabalho muito consistente, tá? Praticamente plantou muito bem para colher em 2025. Sim. É isso aí, nação. Tá aí a imprensa, os jornalistas falando sobre o Flamengo, a vitória do Mengão, a saída do Gabigol e agora é comemorar demais. O Mengão é pentacampeão da Copa do Brasil. E eu acertei o palpite aí, nação. Olha só, se você assiste sempre meus vídeos até o final, eu sempre no final costumo dar palpites, falar, comentar. E aí no final do vídeo, dos vídeos, né, que a gente coloca, posta, falando das notícias do Flamengo antes do jogo, bem antes do jogo, desde anteontem, acho que desde sexta-feira, sexta, sábado, eu vim, e no vídeo de domingo eu vim falando sobre os palpites. E eu falei desde sexta-feira, vai dar Flamengo 1-0. 1-0, eu falei. Eu falei que o Flamengo ia pra cima, não ia jogar recuado, e eu falei que o Flamengo ia vencer essa partida, e venceu por 1-0. E na partida anterior, eu falei que seria 3-1 também. Se você buscar, tá aí no canal, é só você buscar aí os vídeos que antecedem os vídeos da partida. Eu falei também que seria 3-1, eu acertei. Eu acertei os 2 palpites, meu amigo. Eu acertei, mas tá aí. Olha, feliz demais por essa conquista do Mengão. O Gabigol vai sair agora, né, vai pro Cruzeiro. E vamos esperar para ver o que vai acontecer, né? Tem muita coisa ainda pela frente. O Flamengo ainda tem chances matemáticas de ser campeão brasileiro. É muito difícil, é complicado, a gente sabe disso. Mas o Flamengo ainda tem chances matemáticas de ser campeão. Um detalhe importante também é o seguinte, a gente tem que frisar isso daí. É que o Flamengo, nesse momento, não precisa mais se preocupar com a Copa Libertadores da América. Já ganhou a vaga direta da Libertadores da América porque ganhou a Copa do Brasil. Então o Flamengo, nesse momento, tem que focar, já projetar o ano que vem, projetar de uma forma consistente. O problema é que agora a gente não sabe ainda qual é a diretoria que vai assumir o Flamengo. A gente não sabe, não tem ainda, é uma incógnita isso ainda, né? Porque se tivesse já a diretoria, já poderia estar planejando a partir de agora. E eu vou dizer uma coisa pra você, eu acho que 70% dos torcedores do Flamengo querem a permanência do técnico Felipe Luiz. Se vier outra diretoria e começar a mexer, aí vira bagunça. Aí não dá. Eu acho que tem que dar essa oportunidade pro Felipe Luiz. Poxa vida, o Felipe Luiz jogou com Milito, ou melhor, fez essa final com o técnico Milito do outro lado do Atlético Mineiro e taticamente conseguiu fechar, né, dar um nó tático nas 2 partidas no Milito. Impressionante o que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo. Tamo junto, nação! Ó, feliz da vida demais. Ó, antes de você sair do vídeo, dá aquela moral no canal, nação. Se você está assistindo pela sua TV, pega o celular e coloca assim, Meu Mengão React, e você dá o like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nação. Nós somos uma família. Torcemos pro mesmo time, tá bom? Se inscreva no canal, dá aquela moral pra gente. Estamos lutando pra gente chegar nos 300 mil inscritos. Eu conto com a ajuda de todos vocês. E no final desse ano tem presente de Natal pra você que é inscrito no canal. Fica ligado, hein? Tamo junto. A gente se vê no próximo vídeo. Somos pentacampeões da Copa do Brasil.